Olá, meu nome é Diogo Santos Cavalcante, eu sou aluno do curso Bacharelado em Agronomia da Universidade Estadual da Paraíba, Campus 4, em Catolé do Rocha. E eu vim apresentar hoje meu trabalho de PIBIC, certo? Com o tema Suplementação com melatonina para tolerância ao déficit hídrico em plantas de soja. Meu orientador de PIBIC é o Dr. Paulo Cássio Linhares. E sem mais delongas, vamos à apresentação. A soja, que é uma cultura, ela é muito importante mundialmente, né? Uma cultura que é muito explorada, tem a literatura data de mais de 3 mil anos atrás, a cultura já é explorada no leste da China, e ela é uma cultura que tem muitos derivados que estão ali diretamente ligados a, ao consumo da população, tá na mesa da população. E também na pecuária, né? Na nutrição animal, sendo que a soja é uma opção com muita proteína para o animal, principalmente gado leiteiro. E a gente vê que o Brasil hoje é o segundo maior produtor de soja do mundo, né? Fica só atrás dos Estados Unidos. Isso aí varia uma competição entre os dois países. E dentro da nossa realidade do nosso país, a região, principalmente o Nordeste, ele tem uma realidade de falta de água, ele tem uma realidade de escassez. E aí é onde entra o nosso atenuador, porque ele vai tentar mitigar esses efeitos, né? Ele vai tentar mitigar esses efeitos de alguma forma. Então, o déficit hídrico ele vai atrapalhar a soja, vai produzir menos e nosso atenuador ele vai trabalhar com isso. Esse foi o nosso objetivo. Ah, mas a melatonina, por que a melatonina? A melatonina ele tem uma ação antioxidante, então ela consegue inibir esses radicais livres. Ela trabalha na manutenção da clorofila e também ela trabalha na síntese de fito-hormônios, como as auxinas. Então, é um candidato excelente para tentar mitigar esses efeitos, né? Para tentar combater esse déficit. Então, dessa forma, a gente começou a conduzir o experimento em casa de vegetação na Universidade Estadual da Paraíba. A gente conduziu esses experimentos lá, na casa de vegetação do GIPAI, certo? Que é o Grupo de Inovação e Pesquisa em Agricultura Irrigada. E o experimento foi conduzido com um esquema fatorial 3 por 2, onde eu tenho 3 doses de melatonina, 0,0 milimols, 0,8 e 1,2, certo? Duas lâminas de água, sendo a testemunha a primeira de 80% e a segunda a do déficit de 50%. E 6 repetições, com 36 parcelas. A semeadura foi feita em bandeja de polietileno, certo? Foi colocada 100 sementes nas bandejas e após 10 dias da germinação, da emergência dessas sementes, a gente transplantou para os vasos. Assim que foi feito o transplantio, já foi feita a primeira aplicação do atenuador da melatonina, certo? E também a primeira análise de morfológico. Essa análise ela foi constante de 10 em 10 dias. E assim, até 70 dias a gente manteve o experimento, depois retirou devido a alto estresse de algumas parcelas, certo? Essa análise ela constituía em altura de plantas, número de folíolos e comprimento do caule, certo? Após isso a gente colheu, após os 70 dias a gente colheu a produção da soja, guardou, colocou para secar fora de estufa, um ambiente que não tivesse ataque de pragas, mas também no sol, secasse naturalmente, e a gente seccionou a planta em caule, raiz, folha, certo? Para colocar em estufa a 65 graus Celsius para tirar então, obter então os dados de massa seca, ok? Aí após isso a gente rodou os dados, passou pelo CISVAR, fez a análise com teste TUC a 5% e obteve os resultados. Desses resultados, o primeiro gráfico que eu quero apresentar para vocês é um gráfico com a altura de plantas. E nesse gráfico, a gente está analisando a altura de plantas em relação às lâminas de água, as plantas irrigadas e as plantas do déficit. É lógico que as plantas do déficit elas vão ter uma redução, já que vocês estão com falta d'água, e seria
uma das condições do estresse, né? Já na melatonina, a altura de plantas, ela estatisticamente não teve diferença significativa. Só que a gente vê que a primeira dose ela teve um pouco mais eficaz do que a segunda dose. A gente consegue ver nessa imagem ao lado, onde a gente tem 6 plantas do box 5, a gente vê que as 3 plantas da direita elas estão um pouco mais reduzidas, um pouco mais danificadas, vamos dizer assim, já devido ao estresse, essas condições do estresse, certo? Já no segundo gráfico dessa apresentação, a gente consegue ver então a massa seca das plantas, certo? E você pode notar, tanto no gráfico A, B, C e D, ao tratamento 2, as plantas que estão irrigadas com a menor dose de melatonina, 0,8 mol, elas conseguiram ultrapassar qualquer outro tratamento, certo? E assim a gente pode notar que a melatonina melhorou de uma certa forma as plantas que não tinham estresse, certo? As plantas do estresse, a melatonina, ela não conseguiu equiparar as plantas sem o estresse, mas também ela conseguiu diminuir a redução de crescimento morfológico dessas plantas, certo? A menor dose, ela conseguiu fazer isso. Só no gráfico C de MSG, que é massa seca do grão, foi que a dose maior de 1,2 ela teve uma melhor eficácia para diminuir isso aí na produção, mas em outras variáveis a menor dose ela teve uma melhor eficiência. A gente pode ver até na figura ao lado, em que uma foto dos grãos, em que a dose maior foi onde ela conseguiu produzir mais ainda. E aí então a gente passa para o outro gráfico, que seria o gráfico da fisiologia, com os resultados fisiológicos. As análises de trocas gasosas, como por exemplo a análise de fotossíntese. Tem uma coisa muito interessante aqui. Quando a gente vê o tratamento 5, as plantas que estão com estresse e a dose menor da melatonina, ela conseguiu equiparar o seu nível de fotossíntese às plantas testemunha sem o estresse, certo? As plantas testemunha e a planta sem o estresse com a aplicação da melatonina. Quer dizer então que a melatonina ela conseguiu aumentar a taxa fotossintetizante da soja. E quando a gente vê isso aí no gráfico dos estômatos, a gente percebe então que realmente ele conseguiu equiparar a eficiência estomática com as plantas sem o estresse. Isso aí é bom, isso aí possa ser que seja já um, um indicativo da eficiência da melatonina devido às suas propriedades como antioxidantes, né? Ou então suas propriedades como a manutenção da clorofila, que é provado no gráfico abaixo, o C, o D e o E, em que a clorofila A, a gente tem mais clorofila A nas plantas que receberam a menor dose com estresse, certo? Do que as plantas que receberam a menor dose sem o estresse. E a gente também tem mais clorofila B do que as demais, no outro gráfico D, certo? Então, isso prova a eficiência que a melatonina faz na manutenção da clorofila e na síntese dos pigmentos, né? Então, a melatonina, ela já por causa dessa eficiência que ela tem, ela conseguiu aumentar a taxa fotossintetizante da planta. Ela conseguiu deixar os estômatos uma resposta melhor aos estresses abióticos. Então, acaba que a eficiência da assimilação de carbono que a planta tem é melhor e a eficiência do uso da água também acaba sendo melhor. Isso por conta da melatonina, né? Então, concluímos com a aplicação exógena de melatonina a 0,8 milimols, houve uma maior atividade fotossintética de plantas de soja sob déficit hídrico, através do estímulo em A e E, e índice de clorofila. Plantas de soja sob déficit hídrico e com aplicação de melatonina foliar a 1,2 milimols mantiveram melhor desempenho produtivo com maior NV e NSG, eles tiveram maior produção, eles conseguiram manter a produção, né? Em condições adequadas, se disponibilidade hídrica, as plantas de soja apresentaram incremento no acúmulo de massa seca, quando
suplementadas com melatonina foliar a 0,8. É o que eu falei anteriormente. A melatonina ela melhorou as plantas que não estavam com estresse, as plantas irrigadas no caso. A suplementação de plantas de soja com melatonina foliar favorece melhor desempenho morfológico em condições de déficit hídrico e também um melhor desempenho fisiológico nessas condições devido aos dados que foram apresentados nos gráficos anteriores, né? Essas são as referências que a gente usou para fazer o trabalho. E eu queria agradecer a atenção de todos que assistiram até agora. Agradecer também ao órgão que financiou a pesquisa, o CNPq, e o meu orientador, Dr. Paulo Castro Linhares. Muito obrigado e até outra vez.